Bem, pessoal, então hoje nós vamos terminar essa aula sobre resposta senoidal dos componentes passivos, né? Vimos já resistores e indutores, agora os capacitores, e eu vou explorar um circuito série com vocês. Eu deixei circuitos paralelos para as aulas seguintes, porque já teve para explorar com bastante detalhes, tem muita coisa nesse exemplo que eu vou dar para vocês, tá bom? Então, vamos terminar essa parte de resposta senoidal. Vamos lá. Bom, pessoal, essa aqui agora esse aqui é o nosso estudo sobre capacitores, dentro da tema resposta senoidal. Nós vamos submeter o capacitor a uma corrente senoidal e ver qual a tensão que surge aqui. Tá? Para isso a gente precisa primeiro entender o que são capacitores. Tá? Capacitores são simplesmente placas condutoras separadas por uma distância de um meio com permeabilidade elétrica. Permissividade elétrica E, a área das placas A, e aqui a gente observa as cargas na placa negativa, né, formadas por elétrons, e as cargas na placa positiva pela ausência de elétrons e excesso de prótons aqui nessa parte. Então isso dá origem a um campo elétrico, tá? E a gente observa que a tensão formada aqui nas placas dos capacitores, ela é igual à quantidade de cargas Q, né, em coulombs aqui, sobre a capacitância aqui, C, né, esse Czinho aqui, ó, é o coulombs. E esse C aqui é a capacitância em farads. Opa. Capacitância. Tá? E então, vamos ver mais aqui, ó. Como que a capacitância é obtida? Qual que é a equação da capacitância? Capacitância é a permissividade elétrica vezes a área sobre a distância. Então, se a área aumenta, a capacitância aumenta. Se a distância aumenta, a capacitância diminui. E dependendo da permissividade elétrica do meio, a gente tem mais ou menos capacitância. E a permissividade elétrica do ar ou do vácuo, né, é essa aqui, ó, 8,854 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Tá? Aqui a gente também tem a fórmula da capacitância, mas em função do número de cargas e da tensão. Tá? Justamente aqui, ó, coulombs por volt seria igual ao farad. Bom, a partir dessa fórmula aqui, a gente observa que, desenvolvendo essa fórmula, a gente chega na equação do capacitor. Mas vamos primeiro entender o que é a carga. Carga é a quantidade aqui de
elétrons nas placas condutoras, tá? Se a gente entender que corrente é coulombs por segundo, ou carga por segundo. A corrente, né, quer dizer quantos elétrons atravessam, ou quantos portadores de carga atravessam um condutor por segundo. Então a gente tem aqui os portadores de carga, né? Aí a gente tem tantos portadores, quantos que atravessaram determinada a seção aqui, ó, do nosso condutor, quantos que atravessam essa seção por segundo. É isso aqui, essa aqui é a definição por segundo de corrente, né? Amperes, né? É igual a coulombs por segundo. Então isso significa que se a gente tiver uma corrente constante, uma taxa de elétrons por segundo constante, e se a gente multiplicar pelo tempo, o que a gente vai ter? A gente vai ter quanto de carga passou por aquele condutor, tá? Então vamos desenvolvendo isso mais, essa ideia mais ainda aqui, ó, esse gráfico aqui, ó. Então esse gráfico aqui, ó, fala isso, ó. Se a gente tiver uma taxa de elétrons atravessando o condutor constante, ou seja, se a gente tiver uma corrente constante, se a gente pegar um instante de tempo e de corrente multiplicar por um pequeno período de tempo, a gente obtém quanto de carga passou naquele lugar, naquele tempo, naquele ΔT. Tá? Então, essa área como é que é determinada? É corrente vezes intervalo de tempo. E essa área, o valor dela, aqui não está muito preciso, a gente vai colocar aqui, ó, é o resultado dessa área, né? A gente coloca aqui nesse pontinho aqui, ó. E aí a gente, à medida que o tempo vai passando, a gente recalcula, né, essa área vezes o tempo, e aí coloca o resultado aqui. Então, esse pontinho se refere ao cálculo anterior até esse pontinho, tá? A gente pode dizer que a gente somou esse primeiro cálculo com um segundo cálculo aqui, e a gente chegou nesse segundo pontinho aqui, ó. Aí um terceiro pontinho seria as três áreas juntas aqui, ó. Essa área, vou chamar de aqui, área 2, e aqui de área 3, tá? Esse 3 aqui ficou muito pequeno. Área 3. Bom, então, esse pontinho aqui, ó, significa justamente o valor da área 1. Esse pontinho aqui significa o valor da área 1 mais o valor da área 2. E esse pontinho aqui significa o valor da área 1 mais o valor da área 2 mais o valor da área 3. Então a gente está somando as áreas, tá? Uma soma de áreas, ela é representada na matemática por esse símbolo aqui, ó, somatório de áreas, né?
daqui vai ser a área do gráfico. Qual gráfico? O gráfico da corrente, tá? E aqui a gente está somando todas as áreas. E a gente observa, então, que se a gente vai somando um tempo muito longo, a soma das áreas vai aumentando, né? É claro. Né? O que isso significa? Significa que, se num primeiro momento passou 1 coulomb, aí, num segundo momento, passaram 1 coulomb mais 1 coulomb, que dá 2 coulombs. Num terceiro momento, passar 1 coulomb mais 1 coulomb mais 1 coulomb, que dá um valor de 3 coulombs de cargas, tá? Lembrando, né, que 1 coulomb quer dizer uma quantidade determinada de cargas, tá? Se não me engano, é o número 6, que 1 coulomb é igual a 6,25, né? Vezes 10 elevado a 18 elétrons, tá? 6,25 expoente 18 elétrons, tá? É uma quantidade muito grande de elétrons. Então, assim, se passaram aqui, ó, uma corrente de 1 ampere, 3 segundos, a gente vai ter 3 coulombs, tá? Então, 3 vezes esse número gigante aqui de elétrons passaram pelo condutor em 3 segundos, tá? Então, carga é isso. Carga é quantidade de coulombs, tá? E coulombs é conjunto de uma quantidade aqui de elétrons, tá? Tem várias formas da gente fazer esse cálculo de área, né? A gente pode ir diminuindo aqui o tempo para fazer a conta cada vez mais precisa, né? Então, em vez da gente fazer uma conta a cada intervalo ΔT de tempo, aqui, ó, a gente pode fazer a conta assim, um intervalo bem pequenininho de tempo e já colocar o próximo valor aqui, entendeu? Então, a gente tem um valor mais preciso, tá? Então, quanto menor o intervalo, mais precisa fica nosso cálculo de carga, tá? E aí a gente tem esse símbolo aqui, ó, na matemática, que é para falar que o intervalo de tempo é muito pequeno, tá? Falando a área do gráfico para um intervalo de tempo muito pequeno. Em vez de falar ΔT, fala dt, que é um dzinho menor do que o delta, né? Só isso, tá? Então, se eu pegar essa carga, dividir pela capacitância, eu tenho a tensão. Normalmente a capacitância é menor do que 1, então a gente tem a tensão sempre maior aqui, ó, tá? Então esse que é o gráfico do comportamento de uma tensão do capacitor, né? Se a gente tem aqui, ó, então, uma carga aqui, ó, constante entrando no capacitor, tá? Obviamente, para a gente ter uma carga constante entrando no capacitor, a gente precisa de uma fonte de corrente constante. Então, a fonte ela vai se adaptando, né, a tensão, para a fonte conseguir sempre colocar a mesma carga, né? Então, a gente observa aqui na fonte uma variação de tensão, tá? À medida que, para manter a corrente constante, essa fonte aqui vai aumentando a tensão, porque precisa de cada vez mais tensão para continuar aquela corrente circulando, tá? Até o limite da fonte ou do capacitor, né? O que não aguentar primeiro. Aí a gente observa uma estabilização do valor, tá? Mas por alguns milissegundos de tempo, por algum tempo determinado, a fonte aguenta manter uma corrente constante
e o capacitor aguenta aquela tensão que está crescendo lá dentro dele, tá? Então, nós vemos que a equação do capacitor ela é igual ao número de cargas por unidade de capacitância, tá? E a carga é o cálculo da área da corrente, do gráfico de corrente. Então a gente reescreve, vai reescrevendo aqui, fica aqui, ó. Tensão do capacitor é 1 sobre capacitância vezes a área do gráfico de corrente, tá? Tem essa opção aqui, ó, que a gente vai ter uma equação muito parecida com a equação do indutor que a gente estudou na parte anterior, né? Esse cálculo de área aqui, a gente pode reescrever isso aqui, ó. Ao invés de calcular a área, a gente calcular a inclinação da tensão, tá? Então a gente calcula a inclinação da tensão e calcula a inclinação da área, porque a inclinação da área na matemática cancela essa operação de área. Então a gente volta a ter justamente a corrente, né? Então a gente teria essa opção aqui, ó. Deixa eu reescrever aqui, ó, igual a 1 sobre C vezes I, tá? Então, ó, então se a gente não quer trabalhar com cálculo de área, a gente pode trabalhar com a inclinação da área, que aí se cancela, mas aí a gente é obrigado a calcular a inclinação da tensão. E a gente tem essa fórmula aqui, ó, passa o C para cá, né? Ela fica bem semelhante àquela fórmula da tensão do indutor, né? Que é igual a L dI dt, tá? Aqui é para o indutor. Então a gente estudou, né? Aquela equação. Essa fórmula aqui seria útil se a pergunta fosse outra, né? Se eu tivesse a tensão medida lá no capacitor, qual corrente que deu origem àquela tensão, tá? Então, como a gente já fez o estudo desse tipo de formatação, né? Cálculo da inclinação de uma senoide, agora a gente vai fazer o estudo a partir da área da senoide, tá? E ver o que isso afeta, até para manter, né? A proposta inicial, que era a partir de uma corrente conhecida, né? Aquela corrente está circulando no circuito, está passando por um resistor, por um indutor e por um capacitor. Qual a tensão que ela está gerando em cada um dos componentes, tá? Então a corrente é conhecida, eu quero saber qual tensão vai ter em cada componente. Bom, então a partir da corrente a gente vai descobrir a tensão no capacitor. Então, gente, o capacitor, mais importante do capacitor é saber essa fórmula. O capacitor não tem muito mistério, não. Só saber isso aqui. Tensão do capacitor é proporcional à carga. E a carga é igual a área sobre o gráfico da corrente. Só isso. Então, vamos para o nosso próximo aqui, ó. Resposta do capacitor a uma corrente senoidal. Aqui. Bom, então para a gente entender a tensão gerada pela passagem de uma corrente no capacitor, tá? A gente tem isso aqui, né? Uma corrente conhecida
passando pelo capacitor. E essa corrente, ela é variável, tá? Ela varia. Então, qual é a tensão que surge aqui no capacitor, tá? Então, para uma corrente que varia senoidalmente, nós temos o gráfico dessa corrente aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó. É sempre a mesma corrente, tá? A gente está trabalhando com a mesma corrente desde o início desse estudo aqui, tá? Essa corrente é um valor de pico vezes cosseno de ômega t mais um ângulo. Se a gente define nossa referência aqui coincidindo com o pico da corrente, tá? Aí a gente tem 0 graus aqui, ó. 0 graus de acordo com essa nossa referência. Bom, e como que se comporta a integral da corrente? Como é que a gente pega a carga, né? Então a gente quer saber da carga Q, aqui, ó. Q igual a integral, né, da corrente, a área sobre o gráfico da corrente, tá? Porque a gente vai usar aqui na equação do capacitor, né? Carga sobre capacitância. Então como é que a gente acha a carga? Calculando a área sob a curva da corrente. No caso de correntes senoidais, para a gente calcular essa carga, a gente tem que começar o cálculo aqui justamente do nosso pico aqui, ó, da nossa onda senoidal de corrente, tá? Então a gente vai calcular a área, né? A gente calcula a área e esta área, o valor dessa área vai ser colocado aqui nesse ponto do nosso gráfico de área, tá? Então essa área toda aqui, ó, a área 1, depois de calculada, ela vai ser colocada nesse ponto aqui, ó, tá? Então deixa eu colocar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Então aqui, ó, esse gráfico vermelho, ele indica pra gente a área 1, né? Em seguida, a gente vai calcular a área 2. A área 2 é toda essa área aqui, ó, da curva azul. Aqui, ó, a área 2 é tudo, tá bom, gente? Vai ser toda essa altura vezes esse tempo aqui, ó, delta t, tá? Em seguida, a gente vai adicionar a área 1 e a área 2 e vai colocar o resultado aqui, tá? E aqui a gente vai colocar, né, área 1 mais área 2 mais área 3. A área 3 é a próxima área, tá bom? Nesse valor aqui, ó. Tá vendo? Se a gente fizer esse delta t aqui, ó, muito pequenininho, a gente consegue obter esse formato de curva aqui, que é o formato de uma senoide também. Uma senoide atrasada 90 graus em relação à nossa referência aqui. Então, o resultado da cálculo da carga, né, de uma corrente senoidal é, por sua vez, uma outra senoide atrasada 90 graus, tá? Reparem que os valores de pico aqui são diferentes, tá? Por quê? Rigorosamente, quando a gente faz
pegar a fórmula mesmo, né? Qual que é a fórmula da área dessa corrente, né? Esse ômega aqui que a gente tinha, ele sai para fora, dividindo. Aí a gente vai ter uma equação que é o valor que a gente tinha, I de pico vezes 1 sobre ômega, cosseno de ômega t mais φ menos 90 graus. Reparem que o gráfico da carga, gente, o gráfico da carga vamos colocar de laranja aqui, ó. O gráfico da carga é diferente, tá? O gráfico da carga ele tem outro valor. Aqui, ó. Aqui seria o gráfico da carga. Espera aí que meu computador está lento. Aqui, ó. O gráfico da carga, que é justamente a... então eu que fiz uma... Aqui, ó. Pegar essa área aqui. Eu misturei as coisas aqui, né? Mas o gráfico da carga e o gráfico da tensão, eles vão ter valores diferentes, tá? Por quê? A carga, estritamente falando, ela tem essa equação, I de pico vezes 1 sobre ômega, cosseno, né, deslocado para a direita, né, atrasado 90 graus. A tensão é toda essa equação aqui da carga vezes 1 sobre C ainda. Então tem 1 sobre ômega, que é da carga, e 1 sobre C, que é da tensão, vezes o cosseno aqui deslocado, atrasado, né, para a direita, 90 graus. Então, o gráfico da tensão, a equação da tensão, ele aparece esse termo aqui, ó, 1 sobre ômega C, que é justamente a reatância capacitiva, XC. É a reatância capacitiva. Opa, tô vendo agora que faltou também o IPK aqui, né? Que a gente tem aqui, ó, 1 sobre ômega C, faltou esse IPK aqui, ó. Então a gente adiciona aqui esse IPK, né? Infelizmente não tem vocês aqui para mim me lembrarem toda vez. Aí às vezes passa. Então vezes IPK aqui, ó. Reparem que é um termo vezes corrente e uma senoide. Esse termo aqui, ó, reatância capacitiva, vai ter, por sua vez, a unidade dele vai ser dada em ohms. Porque para dar tensão, a gente precisa de ampere vezes ohms. Então esse termo aqui só pode ser ohms, tá? Aqui também está faltando, né, esse IPK aqui. Então, IPK aqui, ó, tá? E aqui a gente vê a parte importante, a conclusão importante da tensão no capacitor em relação à corrente que passa por ele. Aqui, ó, a gente descobre, né, que o valor, a amplitude da tensão é uma reatância vezes a corrente. E o valor do ângulo dessa tensão em relação a essa corrente é 90 graus atrasado. Então a tensão que aparece no capacitor, ela tem 90 graus de atraso em relação à corrente, que é esse lembrete aqui, ó. O ângulo da tensão tem 90 graus de atraso. Não se esqueçam disso. Aqui a gente vê, né, claramente os 90 graus de atraso, por uma questão de
de cálculo da área. O cálculo da área depende que a corrente tem uma área para a gente começar a calcular a área e começar a somar. Então, naturalmente, né, inerentemente, a gente tem um atraso ao calcular a área. O cálculo da área sempre vai ter esse atraso, tá? Porque a área vem depois do evento que a gente está medindo a área. Bom, porém, né, essa é a resposta trigonométrica, né, no formato trigonométrico. E qual seria a resposta no formato do plano complexo? Então a gente vem aqui para o lado. A primeira coisa é a gente considerar a nossa corrente, né? Nossa corrente no formato trigonométrico, ela tem o equivalente dela no formato de Euler. Então vamos pegar aqui, ó. Aqui, vamos pegar aqui. Corrente no formato trigonométrico é isso aqui. Aqui, ó, valor de pico, cosseno de ômega t mais φ. Né? O tempo e fase estão entrelaçados aqui dentro do cosseno. No formato de Euler, a gente tem todos os componentes aqui, só que eles estão separados. Então, temos a amplitude, temos a fase e temos o tempo, mas separado, não está mais junto aqui, ó, dentro do cosseno. Tá? E aí a gente vem aqui, ó, aqui, da mesma forma que na integral do formato trigonométrico, o ômega aparecia lá embaixo, aqui, ó, esse ômega aparecia lá embaixo, aqui, o que tá? Aparece o ômega aqui embaixo, mas aparece o j também. Tá? Tudo que tiver junto do tempo aqui, ó, na fórmula da integral, aparece aqui embaixo. Então aqui a gente só tinha ômega, então só apareceu ômega aqui. Aqui a gente tem j ômega, que aparece aqui embaixo. Tá? Mesmo princípio. Tá? Quem for para a área de faculdade de engenharia, estudar cálculo, vai entender isso aqui. Então, aparece esse j ômega aqui embaixo. Tá? E esse j ômega vezes 1 sobre c aparece aqui. Então, em vez de ter só 1 sobre ômega c, como a forma trigonométrica, a gente tem 1 sobre j ômega vezes c. Tá? Vezes o IPK, vezes E elevado a J, vezes o ângulo da corrente, no nosso caso 0 graus, que a gente vai fazer referência, né? E vezes um E elevado a J ômega t, que ele existe, né? Corrente é um fasor, fasor gira, tensão gira também, tá? Só que a gente não fica carregando isso nas nossas manipulações matemáticas. A gente lembra deles depois por causa desse acentozinho aqui, ó. Sempre que tiver esse acento circunflexo é porque é um fasor que gira, que tem esse termo, tá? Quando a gente mexe com o fasor, a gente só carrega, né, nas nossas manipulações matemáticas só esse termo constante aqui, ó. Tá? Então, ó, o que nós temos aqui, ó? Um J aqui embaixo, tá? J aqui embaixo, a gente multiplica J em cima, J embaixo. J é igual a raiz de menos 1, é o número imaginário, tá? J vezes J dá menos 1 embaixo. E J em cima, fica J em cima com o sinal menos que sobe aqui, ó. Então a gente tem menos J sobre ômega c, tá? Desse lado. Então, acho que eu vou pegar isso aqui, né? E só explicitar aqui, né?
vezes J sobre J, né? Quando eu pego esse termo, multiplico J em cima, J embaixo, na prática eu estou multiplicando por 1, né? Só que J vezes J embaixo vira menos 1. J em cima vira um J aqui. Então, é isso que eu fiz aqui, ó, nesse passo. Tá? E mantém essa parte constante aqui, ó, IPK elevado a JFI. Tá? Bom, agora o que é esse menos J aqui em cima? Tá? Menos J. Menos J na forma menos J é um termo que já está na forma retangular no plano complexo. Por quê? Não é apenas menos J, é 0 no eixo real e menos 1 no eixo imaginário. Então, menos J já é esse número aqui, ó, no formato retangular. Então, ó, um número complexo que tem 0 unidades no eixo real e tem 1 unidade no eixo imaginário negativo, né? O que significa? Significa 1 com ângulo menos 90 graus. Então, a gente tem aqui, ó, menos 90 graus. Tá? Ou, na forma de Euler, 1 vezes E elevado a J ângulo menos 90. Tá? Então, a gente tem esse termo aqui, ó. Esse termo aqui, ó, que é uma reatância, né? 1 sobre ômega C vezes E elevado a J menos 90. Ou seja, é um termo, né, que depois a gente vai escrever, né? A gente vai chamar de ZC. ZC, então, tem 90 graus para baixo. Menos 90 graus aqui, ó. Tá? Nesse termo todo aqui, ó. ZC aqui, ó. Tá? Esse ZC a gente vai chamar de impedância capacitiva. É um termo que tem a amplitude aqui, ó, 1 sobre ômega C e um ângulo de menos 90 graus. Reparem que isso aqui, ó, não é um fasor, porque esse termo aqui, ó, ele realmente não tem essa componente que varia no tempo, tá? Então, isso é um vetor, um número complexo, né, que é representado como um vetor no plano complexo, que multiplica uma corrente agora, né, que está subentendido aqui, que tem esse termo aqui, ó, de tempo. Tá? Então, a gente coloca aqui, ó, essa impedância capacitiva vezes a corrente. Ou então a gente deixa aqui representado, né, o módulo da nossa reatância capacitiva vezes a corrente. E aqui, ó, finalmente a gente observa o deslocamento de 90 graus no sentido negativo, atrasado. Tá? E aí é a mesma conclusão que a gente obteve para a representação trigonométrica, a gente obtém para representação no plano complexo. Tá? Essa é a principal conclusão, tá, gente, do capacitor. Como que comporta a tensão do capacitor? Tá? O módulo, então a gente tem aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu arredar um pouquinho para cá. A gente tem que VC é igual a uma amplitude de pico vezes E elevado a J vezes um ângulo de tensão. Ângulo de tensão. Tá?
vezes esse termozinho de tempo que a gente não representa. Então, ó, o valor de pico aqui, ó, a gente vê que o valor de pico é igual a uma impedância capacitiva, vou colocar um módulo aqui, ó, a gente vai ver por quê agora mesmo, vezes o valor da amplitude da corrente de pico. E o ângulo da tensão é esse ângulo da corrente menos 90 graus. Tá? Bom, aqui eu falo um pouquinho sobre a impedância capacitiva. Tá? Deixa eu ver só aqui, ó, impedância capacitiva. Impedância capacitiva é menos J sobre ômega C, que é igual a J vezes menos 1 sobre ômega C. Por que a gente utiliza muito mais essa forma aqui, ó, para representar XC, ó, que aparece esse menos aqui na frente, tá? Por quê? Na forma retangular, a gente tem uma parte real e uma parte imaginária. A parte imaginária, ela sempre é acompanhada de um J, tá? E aí a gente deixa esse sinal de menos integrado dentro do cálculo de XC. Por quê? Quando a gente trabalhar com um circuito completo, que tem indutor, capacitor e resistor, a gente vai ver que a impedância do resistor, ela só tem parte real. A impedância do indutor é um valor positivo de reatância. Aí fica mais J vezes algum número positivo. E impedância capacitiva vai ter um menos na frente, então a gente já sabe que aquilo veio de um capacitor, tá? Então isso facilita para a gente. Então a fórmula de XC, né, vai ser menos 1 sobre ômega C. Quando eu coloquei aqui o módulo de XC, né, o módulo de XC é o valor. Quantos ohms, né? Isso aqui é ohms. Tá? Vai ser 1 sobre ômega C. Quando a gente pega o módulo, a gente tira o sinal negativo, né? Então aqui a gente está interessado só no valor mesmo. Quando a gente fala para alguém, a reatância daquele capacitor é menos 5 ohms. Tá? Então o menos 5 já sabe que é de um capacitor. Tá? Ou a reatância daquele circuito é menos 3 ohms. Aí a gente já sabe que é um circuito capacitivo. Tá? E não é um circuito indutivo. Então, aí a gente tem que entender isso. Mesmo que na forma retangular apareça um sinal positivo na nossa impedância, quando a gente calcular a reatância capacitiva e jogar aqui, ó, vai ficar um negativo, tá? Então a gente vai ver que esse sinal negativo aparece no ângulo, um ângulo para baixo, 90 graus, tá? E finalmente, né, a representação no plano complexo da corrente é a mesma representação que a gente tem feito sempre, tá? Considerando um ângulo arbitrário, né, que a gente sempre está usando para a corrente, de 0. Então, a representação da corrente, do fasor de corrente, está aqui. É um valor de pico com um ângulo 0. Tá? Valor de pico com ângulo 0. No formato retangular, é o valor real mais J0. Esse J0 ele não precisa ser representado. A gente poderia
colocar aqui, ó, IPK apenas, tá? Então, mais J0 vocês têm que ter na cabeça de vocês. E a tensão vai ser essa impedância capacitiva vezes a corrente. Como a impedância já é um número complexo que tem os 90 graus dentro dela, né? 90 graus está aqui, ó. Quando a gente multiplica números complexos, a gente tem isso aqui, né? Talvez fosse melhor se eu tivesse colocado aqui, ó. Deixa eu abrir um espaço aqui. Vamos colocar aqui. 1 sobre ômega C vezes o ângulo de menos 90 aqui, ó. O módulo de XC, o ângulo, menos 90. Aqui eu nem coloquei, vou colocar aqui, ó, a forma de Euler, né? É igual a módulo de XC vezes E elevado a J menos 90 aqui, ó. Aqui é a forma de Euler para impedância. Tá, então se eu pegar essa forma de Euler aqui, ó, e jogar aqui nessa equação, vai ser XC vezes E elevado a J menos 90 vezes IPK E elevado a J0, nesse caso aqui, que é o nosso 0 graus da corrente. Tá? Então, XC multiplica IPK e exponenciais a gente soma os expoentes. Então, um 0 com mais, né, menos 90. Então, a gente vê que este ângulo aqui, ó, que é o nosso ângulo da tensão, é igual a menos 90 graus. Tá? É exatamente o oposto do indutor. Então, para a mesma corrente atravessando os três componentes, a corrente do resistor ela fica com o mesmo ângulo. Vai ser a resistência do resistor vezes o valor da corrente, né? O módulo da corrente. A tensão do indutor vai ser a reatância indutiva vezes o módulo da corrente com ângulo de mais 90 graus. Tá? E a tensão que aparece no capacitor, ela vira, né? Aqui está VL, né? É VC. Ela vira o valor da reatância capacitiva vezes o valor da corrente pico e um ângulo de menos 90 graus. Tá? Então, a gente vai resolver um circuito com os três componentes ao mesmo tempo para vocês entenderem como trabalhar com circuitos alternados. Deixa o meu programa destravar aqui. Bom, meu programa destravou, mas eu tinha que tirar a imagem. Aqui, nosso exemplo de circuito com os três elementos percorrido por uma corrente conhecida. Então a gente tem aqui uma corrente 30 cosseno de ômega t mais 0 graus. Então quer dizer que a gente vai estabelecer a corrente como nossa referência, tá? Só sabemos isso sobre esse circuito. Não sabemos qual é
tensão, mas temos a medição da corrente e o valor dos parâmetros dos componentes. Resistência 5 ohms, indutância de 26,53 mH e capacitância de 378,9 microfarads, tá? Então a frequência é 60 Hz, tá? Nós queremos descobrir todas as tensões e a tensão total para obter o valor de tensão da fonte também, tá? Então as equações da tensão total é a soma das tensões individuais. E aqui a gente já vai fazer as contas no formato de Euler, tá? Na representação de Euler. Vai ser tudo em formato fasorial. Então, onde a gente vai usar essa frequência? Primeiro, para determinar a frequência angular, né? Ômega é igual a 2πf. Frequência de 60 Hz dá 377,0 radianos por segundo. Tá? 4 algarismos significativos aqui. O XL, que a gente já viu, a reatância indutiva, é igual a esse ômega vezes a indutância. 26,53 aqui, né? 53 mH, o mili eu já posso substituir pela notação aqui de expoente de 10, né? É menos 3, tá? Então isso aqui dá 10,00 ohms, tá? 4 algarismos também. Em geral eu vou manter 4 algarismos, tá, gente? A impedância indutiva, o ZL, né? Que é a reatância com o ângulo, ela vai ser aqui, ó, o JXL, tá? Que é J10,00, ou esse 10 com ângulo 90, tá? Por quê? J, né? Lembrem que J alguma coisa é 0 mais J alguma coisa. Significa que é um número complexo que está todo alinhado com o eixo imaginário. Então seria também pode ser chamado de um vetor com ângulo de 90 graus, tá? E está aqui na representação de Euler a reatância capacitiva. Então a gente tem aqui, ó, J10, tá? Ou 10 ângulo 90. O mais comum é deixar na representação retangular as impedâncias, tá? A reatância capacitiva, menos 1 sobre ômega c, que dá menos 1 sobre ômega vezes a capacitância, aqui, ó, menos 7,001 ohms, tá? Logo, a impedância capacitiva, aqui, ó, JXC, vai dar menos J7. Então, vou completar aqui, ó, que é igual a 7 ângulo menos 90 graus, ou 7 vezes E elevado a J menos 90. Tá? E aí a gente coloca aqui no desenho essa impedância. Menos J7. Menos J7. Tá vendo? O XC é negativo, então ele traz esse sinal de menos aqui para a impedância. Bom, agora para descobrir as tensões individuais é só multiplicar essa corrente pelos valores das impedâncias, tá? Então, ó, essa corrente aqui, ó, 30 cosseno de ômega t mais 0, tá na representação trigonométrica, vira 30 E elevado a J0 na representação de Euler, tá?
lembrando sempre, né? O E elevado a j ômega t, ele não está representado. Ele está lembrado aqui através desse chapéuzinho aqui falando que é um fazor. Então, aí nós temos as representações, né? 30 ângulo 0, que é o formato polar, ou 30 mais J0, que é o formato retangular. Tá? Bom, a tensão VR aqui, ó, ela é fácil, é só multiplicar R vezes essa corrente. Então, a resistência de 5 vezes 30, 150. Tá? A tensão VL é a impedância indutiva, ZL vezes I. Impedância indutiva aqui, ó, 10 vezes E elevado a J90, tá? Dá 300 vezes E elevado a J90. Aqui, ó, porque é 0 mais 90, né? E a tensão no capacitor é a impedância capacitiva vezes a corrente, aqui, ó, menos 7 vezes E elevado a J menos 90. Então, 7 vezes 30, 210. E os expoentes, menos 90 com 0, né? Somo eles, dá menos 90. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, os termos das tensões, ó. 150 com ângulo 0, tá? 150 com ângulo 0 de pico, né? Aqui a gente tem 300 volts de pico, ó, só que com um ângulo de 90 graus. E aqui a gente vai ter 210 com ângulo menos 90. Tá? Bom, e qual que é a soma dessas tensões? 150 mais 300 mais 210. Ela não pode ser feita diretamente. A gente tem que fazer a soma de grandezas senoidais. A gente tem que considerar o ângulo, tá? E a gente faz essa soma na representação de Euler usando a representação retangular. Então, vamos fazer essa soma. Aqui, ó. Primeira coisa que a gente faz é transformar todas as tensões no formato retangular. Então, vamos calcular a tensão total aqui, ó. Tá? Então, 150 com ângulo 0 é igual a 150 no eixo real mais 0 unidades no eixo imaginário. 300 com ângulo 90 significa um vetor alinhado com o eixo imaginário. Então, 0 mais J300. Tá? E aí a gente tem a tensão VC. Ela está alinhada com o eixo imaginário, só que 90 graus para baixo. E aí a gente soma tudo aqui, ó. 150 mais 0 mais 0, 150. J0 mais J300 menos J210 dá J90. Então, somando isso tudo, dá isso aqui, ó, 150 mais J90. Que a gente transforma de retangular. Aqui, então, é retangular. Aqui é polar. E aqui a gente volta para o Euler. E se a gente quisesse, né, a gente já voltava daqui, a gente já volta para o trigonométrico. Ficaria, né, 175 cosseno ômega t mais 31 graus. Significa que essa forma de onda está 31 graus adiantada em relação à corrente, né? A corrente tem ângulo 0. Tá? Então vamos ver os diagramas, né? Aqui, ó, essa parte aqui ficou apertada, né? Aqui foi como transforma, né? De retangular para polar. Foi esse passo aqui, ó.
espaço daqui para cá, tá? Então deixa eu travar para poder deslocar um pouquinho. Pronto. Bom, vamos ver aqui, ó, as tensões. Primeiro a gente tem a corrente igual a aqui, a corrente I, tá? Que é o 30 ângulo zero. Aqui, ó, I, 30 ângulo zero. A tensão VR é 5 vezes isso aqui, né? É 150. VR é 150 ângulo também zero. Lembre que tensão em resistores tem a mesma fase da corrente que atravessa ele. Tensão VL é igual a 300 com ângulo 90 graus. E a tensão VC vai ser a tensão 210 com ângulo menos 90 graus. E qual é a tensão V total? É a soma dessas três tensões. Então, quando a gente soma grandezas no plano complexo, é uma soma vetorial. Então, a gente encaixa um vetor, o início de um vetor no final do outro. Então, eu fiz assim, ó, na mesma ordem que eu coloquei na equação. V total é igual a VR mais VL, né? Então a gente pode deslocar o VL, né? Quando a gente está falando de vetores, o vetor é uma entidade que só tem comprimento e direção. Então a gente pode colocar ele em qualquer lugar, desde que a gente mantenha, né, o comprimento e direção. Então a translação de vetores ela é permitida. Então VR mais VL mais VC. Então VL está para cima, VC está para baixo. Mas o que sobra é essa tensão aqui, ó, V total. V total, então, que a gente achou foi de 175 com ângulo 31. Ângulo 31. Aqui eu vou colocar 2 algarismos mesmo, para não ficar muito pesado. Então vejam que a gente consegue achar essa tensão aqui, ó, a tensão da fonte, né? A gente achou a tensão total 175 ângulo 31. A tensão da fonte é igual a essa tensão total, então vai ser 175 com ângulo 31, tá? Esse valor aqui de ângulo da tensão diferente de zero não é muito comum, não. Então o que a gente pode fazer? A gente pode dar uma girada, né, na nossa representação aqui, ó, adicionar 31 graus em tudo, tá? Então quando a gente adiciona 31 graus em tudo, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que vai ficar. Espera aí, só uma pequena pausa. Então eu movimentei aqui, agora eu vou fazer a translação. A rotação, né? Vou desenhar aqui, vou dar uma pausa rapidinho. Pronto. Aí aqui é uma rotação que foi feita de 31 graus em tudo. Tá? Então a gente pode representar das duas maneiras. Tá? Mais, menos, né?
menos 31 graus. Então como é que ficaria? Mesmos amplitudes e os ângulos todos com menos 31 graus. Tá? Então ficaria aqui, ó, 175 ângulo 0, 30 com ângulo menos 31, 150 com ângulo menos 31. Essa tensão VL ficaria com o ângulo 90 menos 31, né? Ficaria 300 ângulo 59. Aqui, ó, tá vendo? 300 ângulo 59 graus. E essa tensão VC aqui, ó, menos 90 menos 31, ficaria com ângulo VC 210 ângulo menos 121 graus. Tá? Não tem nenhum problema. Isso significa só que a gente colocou nossa referência na tensão. Tá? A relação entre todas as tensões continua a mesma. Tá? A gente pode ver isso no gráfico no tempo, né? É porque isso aqui é o diagrama da representação de Euler, tá? No plano complexo. Tá? A gente tem essas três maneiras aqui de representar. Todas estão certas. Tá? Essa aqui representa as tensões, mas de forma mais fragmentada, né? Uma tensão para cada lado. Aqui, pelo menos, a gente tem a ideia da soma das tensões formando uma tensão total. Tá? E aqui a gente tem os mesmos fasores, né? Só que tudo alinhado, alinhando a tensão com 0 graus. Tá? Daqui a gente poderia, né, construir o gráfico das senoides no tempo. Tá? Mas aí construir isso na mão é muito difícil. Aí o que eu fiz? Eu simulei esse circuitinho no Multisim e peguei aqui, ó, as formas de onda. Então estão aqui as formas de onda, ó. Vamos lá. Então aqui, gente, nós vemos as formas de onda no tempo. Olha lá. Nós temos, vou aproximar aqui, né? As tensões cadê da fonte, ó? Cortou um pouquinho aqui, ó. Mas aqui, ó, é a tensão VS. Aqui nós temos a tensão azul escuro, a tensão VR. E não podemos esquecer da corrente, né? Essa aqui é a corrente. E nós temos a tensão V do indutor, VL, e a tensão do capacitor, VC. Tá? Então, inicialmente, nós estabelecemos que a corrente ia ter ângulo 0. Então, vamos colocar um ângulo 0. Vamos colocar nossa referência na corrente. Isso significa colocar um eixo passando aqui, ó. Deixa eu colocar um eixo aqui, ó. Opa. Pronto. Tá aqui, ó. No pico aqui da corrente. Tá? Então deixa eu só movimentar isso aqui, ó, para deixar bem no pico. Opa. Aí parece que eu fiz alguma...
Deixa eu destravar isso aqui. Pronto. Então vemos aqui, ó. Vou pegar isso aqui. E pronto, acho que aqui tá bom. Vocês já viram aí que assim no olhômetro fica meio difícil, né? Mas aí, ó, nós vemos que a distância aqui, ó, a tensão do resistor tá com o pico alinhadinho aqui com a corrente, tá? Então tem 0 de defasagem, tá? Aí a gente tem a tensão do indutor. A tensão do indutor tá marcando aqui, né? A gente tem essa distância aqui, ó. Esse tempo aqui, vamos dizer que nós temos um tempo aqui, deixa eu colocar aqui as marcas de tempo aqui, ó. Então aqui estão as marcas de tempo, né, com uma resolução melhor. E aí vamos colocar aqui, vamos medir o tempo, né, daqui para cá. Então se a gente vier aqui, ó, considerar aqui, ó, 60 milissegundos, 61, 62, 63. E aqui 62, tem o que? Tem 1/3, né? 62,3 milissegundos, tá? E a gente vem aqui, ó, 66, 67, 68, 68,1 milissegundos. Aqui é 72, né? 72. Então essa diferença aqui é 72 menos 68. Vai dar 4,2 milissegundos, tá? 4,2 milissegundos. Isso tem que dar 90 graus, tá, gente? Porque a gente sabe que a tensão do indutor ela está adiantada 90 graus em relação à corrente. Mas visualmente a gente já vê que é 90 graus, porque olha só, tem o pico, temos o pico da corrente aqui. E temos a passagem pelo zero da corrente aqui. 90 graus é a distância do pico para a passagem pelo zero. E é exatamente 90 graus. Ainda bem, né? O capacitor, a tensão do capacitor é 90 graus atrasada, tá? Então, a gente observa aqui, ó, a tensão do capacitor aqui não ficou muito bem alinhada, né? Vou alinhar um pouquinho, pronto. Praticamente a mesma coisa, né? A gente observa que está passando certinho aqui, ó, pico da corrente, zero da corrente, isso é exatamente 90 graus, tá? Então vou até colocar aqui os mesmos 4,2 milissegundos para cá, 4,2 milissegundos. Então isso daqui, se a gente, o período aqui, gente, o período dessa forma de onda é de 1/60, que é a frequência, né, que dá 16,5
67 milissegundos. Então, esse tempo aqui, ó, 4,2 é igual em graus, né? É 4,2 sobre o período, 16,67 vezes 360, tá? Isso aqui vai dar bem próximo de 90 graus. Deixa eu ver aqui, ó. É igual a 4,2 sobre 16,67 vezes 360. 90,7 graus. Aqui, ó. 90,7 graus. Então, 4,2 milissegundos correspondem a aqui, ó, menos 90 graus para esse lado, né? E mais 90 graus de adiantamento, né, para esse lado em relação à corrente. E a tensão? Nossa tensão, a tensão total, né, Vs, a tensão da fonte, né, ou tensão total, tá aqui, né? Então vamos alinhar aqui, ó. A gente já calculou, né, em torno de 30 graus. 30 graus significa 1/3, né, de 90. Então tá aqui, ó, 1/3 de 90, vamos ver. Aqui, ó. Esse tempo aqui, ó, vamos ver aqui, ó. 66, 67, 68, 69, 70. Quase 71, né? 69,9 milissegundos. Então, esse tempo aqui vai ser 2,4. 2,4 milissegundos. Vamos ver. A gente calculou 31 graus, né? Tá me parecendo um pouco estranho isso aqui. Só um momentinho. Ah, descobri aqui, ó. Na verdade, a gente tem 66, 67, 68, 69, 70. Então aqui é quase 71. Então a gente tem 70,9. Aqui, ó. 70,9, aí aqui fica 1,4 de tempo e 1,4 no período. Aqui, ó, 1,4 sobre o período. Aqui, vamos fazer a conta. Igual a 1,4 sobre 16,67 vezes 360. Aí, 30,2. Aqui, ó. Vezes 360 igual a 30,2 graus. Então, vocês veem que até visualmente a gente obteve um resultado com erro de 1 grau, tá? Então, ficou bom. Aqui, ó, mais 30 graus, né, de adiantamento. E em relação à corrente, tá? Se a gente tivesse colocado a nossa referência no eixo, quer dizer, a referência alinhada com a tensão, aí esses tempos seriam relativos à tensão, e aí em vez de um atraso de 90, a gente ia ter um atraso de 120. Aqui, ó,
a gente teria esse atraso aqui, ó. Se fosse aqui, né? A gente teria o atraso aqui, ó, de menos 120 graus. E a nossa tensão do indutor ficaria aqui com esse adiantamento aqui de 60 graus. E a corrente ficaria atrasada, né? Menos 30 graus. Tá? E aí a gente representaria essas tensões todas aqui com referência na tensão total desse formato aqui, ó. Tá? A última item aqui para fechar é calcular a impedância. É só dividir essa tensão total pela corrente. Aqui, ó. Impedância, tensão total pela corrente. Vejam aqui, ó. Corrente é isso aqui. 30 vezes E elevado a J0. Tensão total a gente já calculou. 175 vezes E elevado a J31. A impedância total é isso sobre isso. Tá? Então nós temos aqui, ó, 175 sobre 30, que dá 5,83. E 31 menos 0 dá 31. Isso aqui no formato polar. Ou de Euler, né? De Euler. Isso aqui no formato retangular. Tá? Aí a pergunta: será que a gente conseguiria obter a impedância total somando as impedâncias individuais, igual um circuito com várias resistências, né? Aqui, ó, essa resistência total, a gente sabe que é a soma das resistências. E as impedâncias? Será que é a soma das impedâncias? Então, nós vemos que sim, é sim. A impedância total, ela, além de ser, né, a relação entre tensão e corrente, ela é também a soma das impedâncias individuais. Então, se a gente somar 5 mais o J10 aqui, mais o menos J7, a gente chega no mesmo resultado. 5 mais J10 menos J7, e dá 5 mais J3. Então a gente vê que isso também vale, essa relação aqui, ó. Tá? Para circuito série. E na próxima aula a gente vai ver mais sobre cálculo de impedância em circuito série e circuitos paralelo. Ok? Então, até a próxima aula. Abraços, tchau, tchau.